Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Estamos retomando os grandes vultos do Espiritismo e daqui a 2 dias, hoje 21 de novembro de 2020, daqui a 2 dias, 23 de novembro, estaremos comemorando 225 anos do nascimento de uma estrela ou uma flor. Não sabemos verdadeiramente classificá-la, mas ela esteve entre nós e brilhou e perfumou a vida de muitas pessoas no século XIX, especialmente de uma a quem queremos muito, em particular, que é o nosso querido Allan Kardec. Vamos conversar hoje sobre Amélie Gabrielle Boudet, a companheira, amiga, solidária do nosso codificador. Bom, ela nasceu na cidade de Thiais, um departamento francês, que era banhado pelo rio Sena. E ela nasceu no dia 23 de novembro de 1795. Os pais, o senhor Julien Louis Boudet, era proprietário e antigo tabelião, homem bem posto financeiramente, na sociedade parisiense, francesa, melhor dizendo. E a mãe, Julie Louise Seignac de Lacombe, que recebeu na pia batismal a nossa querida Amélie Gabrielle Boudet, sua filha. A menina, filha única desse casal, desde cedo demonstrou grande vivacidade, muito alegre, como toda criança, não é? Apesar de uma época distante, em que não tínhamos os recursos tecnológicos de hoje, a Amélie era uma criança que brincava de rodas, que brincava com as outras crianças nas calçadas, não é? De sua cidade. Após cursar o colégio primário, estabeleceu-se em Paris com a família, ingressando numa escola normal, onde saiu diplomada em professora de primeira classe. O grande biógrafo Canuto de Abreu, ele diz que ela foi professora de letras e belas artes, trazendo de encarnações passadas a tendência inata, por assim dizer, para a poesia e o desenho. Culta e inteligente, chegou a dar à luz 3 obras. Ela então publica durante a sua existência 3 obras, não é? Contos Primaveris, em 1825, Noções de Desenho, em 1826, e o terceiro, O Essencial em Belas Artes, em 1828. Vivendo em Paris, a Cidade Luz, aquele primeiro ou segundo quartel do século XIX, no meio social, ela depara-se com uma figura que lhe despertou grande interesse, não é? O nosso professor Hippolyte Léon Denisard Rivel, o Rivail, aportuguesado. E ela, então, começa a tomar contato com ele, também professor, não é? Provavelmente esse namoro começou através de papos, de conversas sobre educação, que era de interesse de ambos. E inicia-se um namoro e em 6 de fevereiro de 1832 eles se casam, não é? O professor Rivail e Amélie Boudet. Ela era 9 anos mais velha do que ele, mas era de uma graciosidade, de uma beleza interior e exterior, não é?
que aqueles que conviveram à época diziam que ela era da mesma idade do professor Rivail, tamanha a sua jovialidade, a sua doçura. Bom, nós sabemos, né, na biografia do codificador, que após ele sair de Verdun, na Suíça, onde ele foi estudar pedagogia com o célebre professor Pestalozzi, ele chegando em Paris, ele funda um colégio, não é, para transmitir a doutrina de Pestalozzi. E ali, após o casamento, os dois começam a trabalhar juntos, não é, nesse colégio. Mas em 1833 houve uma revolução na legislação educativa da França, não é? E eles assim mesmo conseguiram dar continuidade ao trabalho nesse liceu que foi fundado pelo professor Rivail. Em 1835, o casal sofre um doloroso golpe, um revés muito sério, porque eles foram obrigados a fechar o liceu em decorrência da falta de recursos financeiros, porque eles haviam depositado nas mãos de um tio uma quantia bem razoável, eram as economias do casal, e esse tio era dado aos jogos de azar e perdeu tudo aquilo que eles haviam confiado nas mãos deles. Então, nesse período, o professor Rivail é obrigado a trabalhar como contador, fazendo escritas comerciais durante o dia, e ela preparava lições para ajudar o marido. Isso aí foi entre 1835 a 1840. Né? Mas mesmo assim, passando por todo esse revés, pelas dificuldades financeiras, durante a noite o casal ensinava gratuitamente lições para as crianças, os jovens que não tinham condições de frequentar um estabelecimento de ensino, porque eram muito pobres, não é? Então, aí nós já verificamos o desprendimento dessas duas almas, não é? Muito afins. Eu, após ler o livro magistral, um livro maravilhoso, né, do Conde Rochester, Os Grandes Luminares Tchecos, que eu recomendo, é um livro de grosso volume, mas que a gente lê assim, de um fôlego, que é muito bom. Esse livro, inclusive, ganhou um prêmio na Rússia, um prêmio nacional de história. Ele foi recebido mediunicamente pela médium russa Vera Krishnanovskaya, pelo espírito do Conde Rochester. E nesse livro ele fala sobre uma das encarnações do codificador, em que ele foi o sacerdote católico Jan Hus, lá na Tchecoslováquia. E quem lê o romance, ao ler essa obra, melhor dizendo, que não se trata somente de um romance, é um livro histórico principalmente, eu observei que durante uma determinada parte da vida dele, a igreja dele ficava em Praga, na capital, e era lotada. Todos acorriam para ouvir os sermões do padre Jan Hus. E ele conta que, dentre os frequentadores da igreja, ele se deparou certo dia com uma jovem, que ele interiormente sentiu uma força, uma atração muito grande, mas que ele não caiu, ele não se deixou arrastar pela paixão, por esse fogo devastador que se chama paixão, e ele continuou a renúncia, não é, do amor físico, do amor também espiritual.
para dedicar-se ao seu sacerdócio. Então, eu particularmente, eu nunca li isso em lugar nenhum, isso é uma opinião particular, não levem a sério, porque se trata de um espírito muito imperfeito. Eu deduzo que essa jovem seria a Amélie Boudet, retornando agora, no século XIX, aonde eles puderam concretizar esse sonho, de caminharem juntos. Essa é uma opinião particular, não levem muito a sério, não. Então, após esse período difícil, eles começam a reconstruir a vida, não é? Eles ensinavam na residência muitas matérias, não é? E com isso eles foram adquirindo uma notoriedade muito grande em Paris e começaram a retomar, não é? os seus ganhos financeiros, né? Então eles ensinavam cursos de matemática, astronomia, não é? Química comparada, uma série de matérias muito importantes para aquela época, né? E ele, assim mesmo, com toda essa dificuldade, continuava escrevendo obras de educação que lhe deram muitos prêmios, não só na França como na Europa, né? Então eles foram seguindo esse caminho e mais ou menos em 1850 eles já estavam novamente equilibrados financeiramente. Ele já estava com o nome reconhecido na Europa, né? Pertencia a várias academias de ciência da Europa. E para um casal que atinge, digamos assim, o nível desejado, planejado por eles, o que vem depois? Vem o recesso, a diminuição das tarefas para auferir os ganhos, os louros do trabalho realizado. Então, em 1850, quando eles pensavam que a vida lhes iria favorecer uma vida agora mais tranquila, eles se dedicando mais à esposa, não. Pouco tempo depois, 4 anos depois, surge na vida deles o Espiritismo, surge o Consolador Prometido. E ela, mais uma vez, agora também se dedica de corpo e alma à doutrina nascente, E cada descoberta, cada revelação recebida por ele, ela vibrava da mesma intensidade, Então, ele já famoso, ele começa a frequentar as residências, onde se realizavam as reuniões das mesas girantes, principalmente na casa da família Baudin. Em meados de 1855, ele começa a colher respostas para as suas indagações, que 2 anos depois se tornaram o primeiro livro da codificação espírita, o Livro dos Espíritos. E ela sempre ali, firme ao seu lado, apoiando, incentivando, E no dia 1º de janeiro de 1858, os dois fundam a Revista Espírita, porque ele não conseguiu apoio financeiro de nenhum de seus amigos. Muitos não acreditavam, tinham receio de investir em algo que não tivesse futuro, mas com o apoio dela, com os recursos do casal, eles lançam a primeira edição da Revista Espírita. E não ficou por aí. Por quê? Com a publicação do Livro dos Espíritos, com a publicação da Revista Espírita em 1858, quase um ano depois do Livro dos Espíritos, o Espiritismo começou a crescer, começou a se tornar conhecido, não somente na França, mas na Bélgica, na Holanda,
não é? Naqueles países vizinhos ali da Europa. E as pessoas começaram a ficar curiosas, querendo conhecer mais a doutrina. E aonde eles iam? Na residência do casal. E lá eram muito bem recebidos por Madame Allan Kardec, Madame Rivail. E ela, certamente, como uma companheira fiel, dedicada ao esposo e agora à doutrina, ela recebia a todos com muito carinho, com muita atenção. Mas acontece que o apartamento era pequeno e com o passar do tempo, quando alcançou um número de 30 pessoas aproximadamente, Allan Kardec viu que o trabalho para ela era muito pesado. Arrumação, desarrumação, provavelmente lanche. E ele então, juntamente com os amigos que começaram a frequentar a sua residência, eles no dia 1º de abril de 1858 fundam a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, alugando uma sala lá no Palais Royal, no mesmo local em que foi lançado o Livro dos Espíritos, dando um pouquinho de folga para ela, né? Então, a vida do casal seguia, agora dedicando-se à nova doutrina, não é? E os desafios surgindo, as dificuldades, a luta do casal, porque, tornando-se conhecido, Allan Kardec começou a receber montanhas de cartas. E quem ajudava na resposta a essa correspondência era exatamente a Amélie Boudet. Quando a gente fala na resposta às cartas recebidas, nós não temos ideia como era na época. Não é? Hoje nós sentamos na frente de um computador, escrevemos uma carta e mandamos para a impressora, ótimo, fácil, facílimo. Na época deles não, era caneta tinteiro. E outra coisa, ele, como era correspondência da Sociedade Espírita de Paris, eles tinham que fazer 2 cartas. Uma mandava para a pessoa que escreveu e a outra era guardada nos arquivos da sociedade. Então imaginem, cada carta ser respondida 2 vezes. Tinham que escrever à mão 2 vezes. Imaginem o trabalho, meus irmãos. Não era fácil. E ela, grande colaboradora. Até que chegou um momento que as cartas eram tantas que ele teve que chamar amigos, inclusive nomear um secretário para que pudesse ajudar nessa faina tão estafante. Então, nessa época, na sociedade, eles não viveram assim uma vida somente de harmonia e de paz, Intrigas, traições, insultos, ingratidões, tudo de mal cercou o casal, Em todos os momentos, muitas provas, dificuldades surgiram diante deles. Isso para que a gente veja que não há privilegiados. Apesar de ser o reformador da humanidade, ele não podia levar uma vida amparado pela espiritualidade sem passar por nenhum problema. Não, eles viveram muitos dilemas, Na época deles também. Então, assim, nós vamos vendo, que chega o dia 31 de março de 1869. O codificador, com 65 anos, desencarna subitamente. Imaginem a condição de Madame Allan Kardec. Dizem que ela tinha saído para fazer algumas compras e quando retorna, depara-se com o corpo do marido na sala, estendido, os móveis todos desarrumados, porque no dia seguinte eles iam se mudar para a vila de Seguir, onde ele construiu nessa vila várias residências para receber
e abrigar os espíritas anciãos que não tinham aonde ficar. Eles estavam em preparativos, então imagine a casa toda desarrumada, né? Como nós costumamos ver nas nossas mudanças. E ele então vai atender a uma pessoa que veio comprar revistas, não é, livros, e quando ele retorna, que entrega essa pessoa, ele cai fulminado, não é, com um aneurisma. Ele é socorrido, inclusive, por Alexandre Delane, pai de Gabriel Delane, que era muito íntimo da família. Aplica-lhe passes, mas era tarde demais, ele já havia desencarnado, né? Então, todo o sepultamento é realizado. E ela, apesar desse baque, apesar da dor, eram companheiros inseparáveis, mesmo nas viagens que ele realizava a partir de 1860 até 1864, 67, todos os anos, né, a sociedade, no mês de agosto até o final de setembro, a sociedade fechava as portas. E nesse período, ao invés de ficar na sua residência, deitado, conversando, não, ele aproveitava para viajar. Recebia muitos convites do interior da França, da Bélgica, e ele então aproveitava esse período para verificar como estava o movimento espírita. E contam, não é, os seus biógrafos, que ele escrevia cartas, né, cartas de amor para a sua querida Gabi, a doce Gabi, como ele chamava. E isso demonstrando o carinho e a amizade fortíssima, né, que existia entre ambos. O próprio Leon Denis registra, num de seus livros, se não me engano, a biografia da vida dele, escrita por Gaston Luce, que ele era um jovem de aproximadamente 18, 19 anos, quando Allan Kardec foi até a cidade em que ele residia, Tours, para fazer uma conferência. E naquela época, todas as reuniões acima de 20 pessoas tinham que receber a permissão do delegado de polícia, porque o imperador Napoleão III recebeu um atentado. Uma pessoa, um italiano, tentou matá-lo, mas não conseguiu o objetivo. E por isso o imperador Napoleão III decretou a proibição de qualquer reunião com mais de 20 pessoas. E nessa cidade esqueceram desse detalhe. Então foi dito que ele não poderia ir para o ambiente, que era um ambiente grande, um teatro, e para que a reunião não fosse cancelada, eles resolveram levar para um pequeno sítio de uma pessoa simpatizante da doutrina, e coube a Leon Denis ficar às portas do teatro para dizer para as pessoas o local que foi transferido o encontro. Então ele não pôde assistir à reunião. Mas no dia seguinte, bem cedo, ele foi na esperança de abraçar o codificador. E quando ele chega às primeiras horas da manhã, ele entra na residência, era um pequeno sítio com muitas árvores frutíferas, e quando ele se aproxima para falar com o codificador, ele teve assim um gesto, né, que o petrificou, fez com que ele parasse, porque ele viu o codificador em cima de uma cadeira, colhendo cerejas para a sua querida esposa que estava ali ao seu lado. Então, ele ficou tão comovido com aquela cena que não quis interromper. Então, por aí, nós verificamos o quanto eles se queriam bem. E ela, então, é surpreendida por esse doloroso, né, embate que foi a desencarnação. Mas ela assume a direção da Sociedade Espírita de Paris, a direção da Revista Espírita. Pouco tempo depois ela passa por senhor Le Marie, que era grande amigo do codificador,
e ele acaba assumindo também a direção da sociedade, não é? E ela continuou trabalhando ativamente, até a sua desencarnação, que se deu no dia 21 de janeiro de 1873. E ela, então, 21 de janeiro de 1883. Ela aplicava os recursos obtidos na venda de livros, não é? E conseguiu, antes dela desencarnar, uma fortuna considerável com a venda de livros que ela aplicava. Ela era uma boa financista, mais do que o codificador. Então, ela cuidava das aplicações. E antes de desencarnar, no dia 21 de janeiro de 1883, às 5 horas da madrugada, ela deixou para a Sociedade Espírita de Paris esses recursos para dar continuidade às obras de Allan Kardec. Ela volta à pátria espiritual com 87 anos de idade, mas muito ativa. Dizem que ela não usava óculos e escrevia firmemente, sua letra ainda era muito firme, não é? Então, ela deixa o corpo físico, seus despojos são levados para o cemitério Père Lachaise, aonde é colocado ao lado do codificador, não é? E foi escrito em letras maiúsculas as seguintes palavras: Amélie Gabrielle Baudet, viúva Allan Kardec, do senhor Allan Kardec, 21 de novembro de 1795, quando ela nasceu, a 21 de janeiro de 1883, não é? Muitos representantes no dia do sepultamento estiveram presentes. O senhor Lemarie falou em nome de todos os espíritas da sociedade para a continuação das obras espíritas de Allan Kardec. Outro fato curioso, essa sociedade, os amigos, que frequentavam a sociedade, deram o nome de Sociedade de Espírita Amélie Baudet. Mas ela não ficou satisfeita até que trocou o nome para Sociedade para a Continuação das Obras Espíritas de Allan Kardec, não é? E muitos discursaram, mas dizem que o discurso que mais tocou foi do senhor Lecoq, não é? Que inclusive recebeu uma mensagem de Antônio de Pádua no dia 22 de janeiro, um dia após a desencarnação dela, falando da chegada dela ao mundo espiritual, quando ela foi recebida além do marido, né? Imagine esse reencontro. Muitos espíritos iluminados vieram recebê-la, né? E ela então nos deixa esse legado. No dia 26 de janeiro de 1883, ou seja, 5 dias após o desencarne dela, o senhor Conduré recebe na sociedade uma mensagem assinada por ela, 5 dias depois, não é? E também por uma outra mensagem recebida, ditada, melhor dizendo, por Allan Kardec. Então, meus amigos, eu fico emocionado de falar sobre essa estrela, repito, essa estrela ou essa flor, que queiramos dar a denominação que for, ela sempre ficará presente em nossas memórias, em nossas lembranças, como aquele anjo tutelar na vida do codificador. Acredito que sem Amélie Baudet ele não conseguiria realizar o que ele realizou, não é? Porque é necessário que haja um amigo, uma companheira, seja quem for, mas que ampare, que dê segurança àquele que veio em missão. Que a paz de Jesus, meus queridos amigos, permaneça hoje e sempre em nossos corações, e até breve, quando retornaremos com outro vulto do Espiritismo. Que a paz esteja com todos.